Olá, pessoal! Olá, você que está participando aqui da 19ª semana Rede Pedagógica. Olha só, estou até me confundindo com tanto dedo, né? Ó, 19ª semana Rede Pedagógica é uma formação gratuita que assegura aos participantes concluintes certificado de 120 horas e é 100% grátis. Uma formação top, não é? Quase todos os professores que participam aqui da Semana Rede Pedagógica são doutores, né? Isso aí, um corpo docente de primeiro nível. Gente, olha só, essa já é a 19ª edição da Rede Pedagógica, o tema Direitos Humanos. Quem quiser participar, é só acessar www.redepedagogica.com.br. E hoje nós temos um minicurso sensacional, um dos mais importantes desta Semana Rede Pedagógica, que é a Política dos Direitos Humanos, com o professor Frederico Bertolini. O Frederico Bertolini, gente, ele é professor de Ciência Política na Universidade de Brasília. Ele tem doutorado em Administração na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e ele fez uma parte desse curso nos Estados Unidos, mais precisamente na super badalada Universidade de Nova York. E lá ele estudou com esse carinha aqui, olha. Tá vendo? Adam Przeworski. Adam Przeworski. O professor Fred até cita o Adam nos vídeos que preparou para este curso, para esta formação. O Adam Przeworski é seguramente um dos cientistas políticos mais celebrados na atualidade, não é? E o Fred está aqui com a gente, então, para compartilhar seu conhecimento. O Fred é um cara bastante bacana, o Frederico Bertolini. Fred, para nós aqui da comunidade Rede Pedagógica, né, gente? Ele é jovial, ele é flexível, é inteligente, bem posicionado em um tema bastante complicado, que é a política. Não vi aqui nos comentários do Fred, mas deixa eu falar para você sobre os livros que eu mostrei aqui na abertura. Gente, aqui são alguns dos livros mais importantes sobre o debate a respeito dos direitos humanos. Um dos livros é esse aqui, ó, Class, Citizenship and Social Development, do, olha só, Thomas Marshall, tá? T.A. Marshall, Thomas Marshall, que é um britânico que formulou a teoria, já vi aqui o Fred, das gerações dos direitos. Em direitos de primeira geração, direitos de segunda geração, direitos de terceira geração, de quarta, e o Fred até mencionou aqui, na aula anterior, direitos de quinta geração. Quem já ouviu falar, levanta a mão. Isso aí, todo mundo já ouviu falar. O carinha que formulou essa teoria é o Thomas Marshall, um sociólogo super importante e que nós devemos conhecer. Olá, Fred. Olá, tudo bem? Boa Tudo noite. jóia? O Fred está um pouquinho congelado aqui para mim, mas a conexão já está se firmando. Pessoal, é bem interessante nós começarmos a conversa por este livro aqui, por esse tema, até porque o Fred já citou, né, os direitos, as gerações dos direitos, e tem uma questão muito importante. Fred, primeiramente, eu gostaria que você repusesse o seu argumento a respeito do Estado como uma ameaça aos direitos humanos. Isso parece contraditório, né? Porque a gente pretensamente tem o Estado justamente para defender esses direitos. E aí qual que é o problema que pode surgir daí, né? É justamente a ideia de que ele, como principal defensor, também
tem muito poder para ser o principal violador. Né? E isso afligiu de maneiras diferentes e com preocupações diferentes sociedades diferentes. Né? A sociedade americana, de onde a gente tira muito das nossas instituições, né? Sociedade estadunidense, ela tinha uma fortíssima preocupação com esses excessos estatais, ou seja, eles tinham uma preocupação, eles tentaram no desenho institucional justamente limitar potenciais avanços do Estado para que pudessem, de alguma forma, solapar os direitos das pessoas. Né? Então, era uma preocupação muito grande com isso. E por quê? Justamente porque o Estado, quem controla ele, são os poderosos. Então, no fim, direitos humanos serve como uma proteção do Estado, porque o Estado é controlado pelos poderosos. E os poderosos, no exercício desse poder, podem cometer abusos e avançar sobre minorias, avançar sobre quem não concorda com eles, avançar sobre a oposição. Né? Então, a partir daí que essa ideia, especialmente nesse controle, nesse contexto americano, surge. E é interessante que, por exemplo, eu até comentei um pouco, né, na aula, né? Tem algumas garantias que aqui a gente se preocupa menos com elas, porque nesse trade-off, nessa relação entre garantias e de liberdade e proteção, a gente se preocupou mais com os grupos vulnerabilizados. Por exemplo, a gente aqui pune práticas como injúria racial, racismo. Né? Em outros contextos, isso não é punido da mesma forma que aqui. Né? Então a gente achou que era melhor, e eu prefiro viver na sociedade, que acha que é melhor. Olha, não pode, você não pode emitir esse tipo de discurso, né? Um tipo de discurso que inferioriza determinadas minorias, ou um tipo de discurso que pode acabar desandando para violência não só simbólica, porque o discurso é uma violência simbólica, mas pode acabar desandando para violência física, né? Para ações efetivas de eliminação dessas minorias. Então a gente controla isso. Né? Eu até comentei um exemplo de partido. Isso foi uma grande polêmica que teve até com um influenciador, né? Que lá no Flow, porque existe uma defesa da existência de um partido daquela ideologiazinha de bigodinho, né? Que é melhor a gente não falar, né? É um bigode bem diferente do meu, felizmente. Mas então, que, por exemplo, em outros contextos, isso não é proibido. No nosso contexto, é fortemente proibido. Né? No contexto alemão, também é proibido. Por quê? Porque eles acharam que era melhor ter uma limitação dessas liberdades para coesão social, para proteção da sociedade. Né? Para não permitir que essas liberdades findassem com um outro conjunto de liberdades, que é a liberdade de existência desses grupos minoritários. Então, democracia tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa possibilidade, com essa liberdade de existência em sociedade. Muito bem. Estamos aqui com Frederico Bertolini. Esse é o minicurso A Política dos Direitos Humanos na 19ª Semana Rede Pedagógica. Quem não se inscreveu é só ir em www.redepedagógica e se inscrever. É uma formação gratuita. Quem quiser convidar amigas ou amigos para participar dessa programação acadêmica, é só clicar aqui nesse aviãozinho no canto inferior da tela e convidar geral para participar aqui. Gente, é um privilégio muito grande estar com o Frederico aqui, porque nós podemos explorar, no bom sentido, claro, os conhecimentos dele. Quando ele traz o problema, por exemplo, né, do Estado como ameaça, isso está na fundação do Estado liberal. Né? O Estado liberal, que é esse Estado que evoluiu
né, e que dele decorreu os direitos humanos. Me conta aí, Fred, conta aqui para a comunidade de rede pedagógica a história do Leviatã. O que é o Leviatã? Leviatã é esse monstro mitológico, né? Que tá lá no trabalho do Hobbes, né? Que é contratualista. E qual que é a ideia desse grande Leviatã? É ser o monstro que controla as pessoas em nome da coesão, basicamente, né? Então as pessoas elas cedem um pouco essas liberdades, contratam com esse Leviatã que vai protegê-las. Basicamente, ele vai manter na esfera interna o monopólio da violência legítima, ou seja, as pessoas elas legitimam esse controle estatal com um controle principalmente da violência, né? O Estado tem a arma, e na esfera internacional, para fora, seria o estado de anarquia. Né? Então, a face interna, que tem a ver com a ideia de soberania também, a face interna da soberania. É justamente esse monopólio da violência legítima, e a face externa seria essa anarquia completa, onde não há um ente supranacional que possa definir, que possa estabelecer mecanismos coercitivos para o cumprimento das regras. Então, por isso que essa alegoria, né, do Leviatã é tão pesada, porque é isso mesmo, a ideia de um bicho muito grande, de um monstro muito grande, que consegue, a partir da violência, garantir que todo mundo segue aquele conjunto de regras. É um instrumento coercitivo mais básico, né? Claro que, assim, não vou ser anacrônico e falar, Hobbes escreveu no seu tempo, né? E depois a gente, as sociedades elas foram a partir do avanço da democracia aperfeiçoando esses formatos de coerção, esses formatos de estabelecimento de obrigações externas ao cumprimento, né? Porque a ideia básica de qualquer instituição é essa, é você tentar controlar, de alguma forma, essa anarquia a partir de um conjunto de regras que todo mundo vai seguir. E aí, se alguém desvia um pouquinho dessa regra, tem algum tipo de punição para esse desvio, né? E às vezes você também tem outros incentivos que são para quem cumpre a regra ver vantagens no cumprimento dessa regra, né? E a democracia é interessante que ela funciona muito como um jogo em que todo mundo vê vantagem em seguir aquela regra, em jogar aquele jogo. E ela funciona até todo mundo ver assim. Se alguém percebe nesse jogo alguma brecha para jogar diferente, aí você tem uma crise, você tem algum problema, algum abalo nesse equilíbrio, né, que a gente chamaria de uma democracia em estado de equilíbrio, é quando ela é o único jogo na cidade. A tradução bem literal do inglês, que é the only game in town, que eles falam. Né? Então, quando ela é o único jogo na cidade, quando é o único jogo que vale a pena ser jogado, todo mundo joga. A partir do momento que percebem que existem formas de ganhar mais sem jogar por ela, aí ela tem esses movimentos, esses momentos de crise, ou esses momentos de abalo, né? Ah, muito bem, gente. Interessantíssimo. Perguntaram aqui, mas o Leviatã, o demônio, gente, o Leviatã era uma lenda. Naquela época, imagina, século XVI, XVII, né? As pessoas tinham muitas lendas na cabeça. Então, uma delas era o Leviatã, né? Um monstro que poderia aparecer. Mas veja, não é um demônio, tá? Inclusive, tem a figura apocalíptica da besta, né? Mas é muito interessante isso. Por quê? A besta, né, do Apocalipse é um não humano, né? Não é? Em inglês é inhuman, né? O não humano, é um monstro, né? É uma coisa ruim mesmo, encarnado numa coisa muito feia. É mais ou menos isso. Mas o Leviatã não seria esse demônio, seria o quê, gente?
é preciso ver o contexto. Nas videoaulas, são 3 videoaulas que o Fred preparou, ele cita 2 cases, né, de processo de formação das instituições democráticas de direitos humanos. A Revolução Francesa e a Revolução Americana com a Constituição Americana. E antes disso, tem o case inglês, em que está inserido o Leviatã, do Thomas Hobbes, né? O que o Hobbes faz é trabalhar, como disse o professor Fred Bertolini aqui, com o medo, né? A ferramenta dele é o medo. Por quê? Havia uma guerra religiosa na Inglaterra que estava colocando tudo a perder. Morte violenta em praça pública, assumia um governo, depois assumia o outro, um matava o outro, um morticínio sem tamanho. Então, o que o Hobbes fala? Peraí, vamos colocar ordem nessa coisa. Agora, violência, agora vamos confinar a violência do mundo, do estado de natureza, nessa figura mitológica que é o Leviatã, que é o Estado. É ele quem vai decidir quem está certo e quem está errado. Mas qual o fundamento de poder? Eu pergunto para você, Fred. Qual o fundamento do poder do Leviatã? Eu diria que o fundamento desse poder era justamente o medo, né? É o medo que as pessoas têm de sofrer algum tipo de consequência. Não sei se era por aí que você estava imaginando encaminhar. E a desconfiança, né? A desconfiança mútua, a ideia de que o homem é o lobo do homem, né? A ideia de que você não tem como confiar em ninguém, então por isso que você precisa... Medo e desconfiança tá circulando ali no mesmo espaço, né? Mas é isso, é um estado em que você não tem como confiar em ninguém para garantir os contratos, para garantir nada, né? Para garantir sequer a sua própria sobrevivência. Então eu situaria por aí, não sei se era o que você estava pensando. Isso mesmo, né? Então, o que acontece? Vamos imaginar o Leviatã, né, aquele monstrão falando, vem cá, o que vocês querem? Vocês querem viver no estado de natureza, sob o risco de morte violenta. Você está andando, de repente, vem alguém te passa a espada e te corta no meio, faz sua cabeça rolar, era por aí. Você quer viver nesse contexto ou quer viver debaixo de uma ordem? Mas essa ordem, para viver debaixo dessa ordem, você vai ter que consentir, transferir o seu poder. No estado de natureza, você pode fazer qualquer coisa porque não tem lei. Mas o risco é que o outro também pode fazer qualquer coisa, inclusive te fazer, né, fazer um churrasco com você. Esse tipo de perversidade acontecia mesmo. Porque não bastava matar, você tinha que matar o seu inimigo e causar um terror. Nós vimos isso aqui no Brasil, por exemplo, com o Tiradentes, né? Não é só matar o Tiradentes, é esquartejar e pegar os pedaços e sair espalhando pela cidade, né? Para ficar de exemplo. É uma coisa terrível, né? Direitos humanos aí, zerado. Então, por medo, as pessoas consentem e firmam um contrato social. Né? E é desse contrato social, Fred, vou até lhe perguntar, e sabe muito mais do que eu, qual que é o direito mais fundamental desse contrato social que funda o Estado liberal? O direito à vida, né? A proteção, né? Exatamente, direito à vida, né? O Hobbes vai formular isso um pouco melhor. Só que ele fala o seguinte, olha, direito à vida, né? Direito à liberdade e direito aos bens, né? Ó, Propriedade, liberdade e exatamente. bens, né? Porque a sua vida vai derivar o quê? Propriedade, né? Com a sua vida você tem liberdade, você trabalha, você produz, e a sua vida se cristaliza na sua propriedade. O Estado liberal surge assim. Né, E o Fred? Leviatã é garantidor dessa propriedade, né? Exatamente. Ele é garantidor dessa propriedade, porque ninguém vai roubar de você, justamente porque tem uma lei que diz que você não pode roubar. Exatamente. Agora, é importante, né, Ivaldo, falar que o Hobbes teorizou isso, mas que, evidentemente, já estava em outros estamentos de convívio social, né? Então, outros códigos, de alguma maneira, também colocaram isso no papel, né? A grande diferença do Hobbes foi justamente teorizar a partir dessa constituição do Estado, ou seja, das pessoas entenderem de onde que surgia
basicamente o direito e de onde que surgia o Estado como o principal protetor, mas ao mesmo tempo o principal algoz. Exatamente. Isso é bem interessante, porque as pessoas falam muitas coisas. Quando eu era criança, Fred, eu cresci num meio, né? Não sou tão jovem assim, em que a violência era um recurso muito normal entre os meninos, sabe? Até falei com a Erika aqui outro dia, tinha um costume, por exemplo, de cuspir no chão, sabe? E se a pessoa ultrapassasse aquele limite, o pau quebrava. Esse tipo É de coisa. porque e porque nem toda relação vai ser mediada pelo Estado, né? O Estado não está ali olhando para isso. Então, onde não existe esse monopólio da violência legítima, há um espaço ali para o estabelecimento de algumas regras para o cumprimento ou a inexistência absoluta de regras de convivência e de cumprimento. Né? Todo espaço de ausência é um espaço em que a solução pode ser ou o estabelecimento de regras ou a não convivência, né? O que ele chamaria de um estado de natureza, que, de novo, é um estado que inexiste na realidade. Né? Essa ideia, a ideia de contratualista, né? Ninguém, eu vou lá assinar um contrato com alguém. Ninguém, não é exatamente assim que funciona, mas é uma ideia conceitual de que as sociedades no espaço-tempo elas legitimam essa ideia, essa constituição do grande Leviatã, de um grande monstro, ou simplesmente desse conjunto de regras para viver, né? Exatamente, né? Para fazer um gancho aqui com o nosso mini curso de ontem, né? O que, na verdade, o Leviatã vem impor é um pouco de inteligência relacional. Não é? Olha, vamos pegar essa violência aqui, vamos transformar em algo positivo. Mas o que é esse algo positivo? É o que o Fred falou aqui e falou muito bem também nas videoaulas. Gente, eu assisti as videoaulas do Fred umas 5, 6 vezes. E recomendo que vocês façam a mesma coisa, né? Ou seja, como é que o Leviatã coloca a inteligência relacional na equação, né? Através da institucionalização. Eu estava dizendo, Fred, quando eu era pequeno, né, esse contexto muito violento, para entrar numa briga, a primeira coisa que a pessoa tinha que saber é decodificar, entender o que estava em jogo, entender a briga, né? Hoje em dia, Fred, você toca nessa questão também nas videoaulas, né? As pessoas entram em brigas, tomam partido, sem saber, né, nem o que está acontecendo. E é interessante que isso não é privilégio do Brasil. Né? Que o Alexis de Tocqueville, um francês, né, um cientista político lá do século XIX, ele viajou aos Estados Unidos no século, né, XIX, nos anos 20, nos anos 30, e ele disse o seguinte, olha, a democracia americana é um fenômeno encantador, uma coisa muito bonita, mas tem um problema. O problema ali é a falta do interesse bem compreendido. Até por falta de educação, as pessoas não compreendem muito bem, não é? O que é favorável à sua posição, o que é prejudicial à sua posição. Então, muitas vezes, Fred, a pessoa está entrando numa briga política, se posicionando, tomando partido, sem compreender o que está em jogo. Por isso que eu acho que a sua participação aqui, na 19ª semana, é uma das mais importantes, porque vai nos servir de bússola. Fala pra gente, Fred, qual que é a importância da institucionalidade que surge a partir do monopólio estatal do uso da força, a partir do contrato social e a partir da adjudicação dos direitos humanos. A ideia é que essas instituições elas funcionam como mecanismos de resolução de problemas contumazes. Então, imagina que as pessoas têm que resolver um problema. Né? E elas vão, eventualmente, encontrar uma solução para resolver aquele problema. O que acontece se aquele problema ele é repetidas vezes colocado para aquelas sociedades? Né? As soluções elas passam a necessitar
de algum grau de perenidade ou algum grau de desenho que vá fornecer soluções a despeito de quem esteja participando daquela situação, daquele problema. Né? Então, essa é a ideia por trás da institucionalização dos direitos. Né? A ideia por trás da institucionalização dos direitos é resolver problemas que não apontam só para o tempo presente, mas que apontam para continuidade e para o tempo futuro. E aí, o que as instituições tentam estabelecer? E elas são sempre imperfeitas, né? Sempre imperfeitas. Elas tentam estabelecer esses mecanismos de solução juntando desincentivos ao descumprimento da regra e incentivos ao cumprimento da regra. Ao mesmo tempo, elas tentam estabelecer formas de se auto-reforçarem, maneiras de se auto-reforçarem, mecanismos de auto-reforço dessas próprias instituições. Qual que é a dificuldade? E aí pode ter a ver um pouco com o que algumas pessoas às vezes ficam frustradas com as instituições. Elas são sempre reflexo do conjunto de condições materiais nos quais elas surgem. Tinha que seguir. Tá um pouco complexo, talvez, isso? Vamos tentar simplificar. Quem define as regras do jogo é quem está ganhando o jogo. Isso significa que não dá para mudar? Não. Primeiro porque essas instituições, às vezes, elas criam mecanismos que vão mudar as próprias condições do jogo. Vamos dar um exemplo? Instituições que geram redistribuição de renda. Então, o que acontece? Elites podem se ver pressionadas com medo de uma revolução e concedem um pouco de poder, fazem democracia, promovem democracia, para não sofrerem revolução. O que acontece? Essa democracia, ela gera instrumentos para redistribuição de recursos, redistribuição de riquezas. O que acontece com a redistribuição de riquezas? Ela redistribui o poder. E as sociedades podem acabar mudando a condição de coisas e mudando essas próprias instituições. Né? Mas isso não implica que seja simples também. Ou seja, é muito difícil você romper um conjunto de condições que está dada a partir dessas instituições. E aí, as instituições, elas funcionam também para se reforçar, também para manter a regra do jogo. Né? E aí, a gente estava comentando sobre o Przeworski, ele tem vários trabalhos interessantes. Ó. Minha sugestão, vocês lerem um texto chamado As Instituições Importam. Eu não tenho certeza se tem tradução para português. Acho que se tem tradução para português. Pronto, lê As Crises da Democracia, lê Por que se preocupar com eleições. Só o nome dele aqui, que é bem complicadinho, olha. O pessoal já situar. Tá vendo, pessoal? Nome complicado, viu? Esse Pche, né? Ele é um grande teórico da democracia, né? uma das grandes mentes do nosso tempo. Né? E ali o ponto básico do texto é que o mesmo conjunto de instituições pode funcionar ou pode não funcionar. Então, ele conta uma história sobre um país em que existe uma eleição muito apertada. Nessa eleição muito apertada, ninguém sabe muito bem quem venceu ou quem perdeu. Existem alegações de fraude do candidato que foi declarado perdedor. O que acontece é que aí a situação vai para a Suprema Corte e a Suprema Corte dá a vitória alegadamente para o candidato que teve menos votos. Né? E aí ele fala que essa situação aconteceu em 2 lugares diferentes,
e teve dois desfechos muito diferentes. Num lugar, as pessoas foram para a rua e houve mais de 3 mil mortes por conta de uma guerra civil. No outro lugar, e pasme, nesse outro lugar, que eu vou citar agora, o pai do candidato que tinha alegadamente recebido menos votos tinha nomeado 2 juízes para a Suprema Corte. 2 juízes para o STF desse país. Ou seja, olha a situação, né? Ele tinha nomeado 2 juízes e o que aconteceu nesse outro país, ou seja, que seria uma situação mais escabrosa ainda, mais absurda, as pessoas, ao se deparar com o veredito, com a decisão final, foram para suas casas, cuidar dos seus jardins e dirigindo as suas SUVs, seus carros utilitários. E a pergunta que ele faz é: por que reações tão diferentes? Por que aquelas pessoas que estavam numa situação em que o candidato era o pai nomeou 2 juízes da Suprema Corte, ele recebeu teoricamente menos votos, foi ainda considerado vencedor, e as pessoas simplesmente foram para casa. Por que elas fizeram isso? E aí o que o Chevrolet fala é que elas fizeram isso porque elas tinham jardins e tinham SUVs. Um país, não lembro agora de cabeça se era Guatemala, Nicarágua, não lembro exatamente, mas era um país da América Central, né, uma renda per capita muito mais baixa. E o outro país era os Estados Unidos, 2004 ali, Al Gore e Bush. Né? E é isso. O mesmo conjunto de instituições funcionou de maneira completamente distinta, porque o conjunto de condições materiais era diferente. Quando eu falo condições materiais e objetivas, para a gente botar em bom português, grana, dinheiro. Dinheiro. Né? Então, o que o trabalho do Przeworski mostra é que todo o esforço que uma parte da literatura fez para explicar que as instituições funcionavam bem nos países ricos e eles eram ricos porque elas funcionavam bem, tem um problema de endogeneidade. Tem um problema da causa ser ela mesma, da causa do fenômeno ser o fenômeno mesmo. Então, será que não é o contrário? Na verdade, não é que eles são ricos porque as instituições funcionam bem. As instituições funcionam bem porque eles são ricos. Isso se retroalimenta, né? Ou as pessoas simplesmente não se preocupam tanto com esse funcionamento das instituições. Elas depositam uma confiança nas instituições e no funcionamento delas que faz com que elas se preocupem com outras coisas. Elas se importem com outras coisas. Então, por isso que essa relação entre condições materiais objetivas e instituições, ela é super interessante assim, de entender, de estudar. Né? Agora, de novo, significa que não importa, então, a instituição? Não, importa pra caramba. Importa pra caramba. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado quando pensa que vários desenhos de, por exemplo, projetos de Banco Mundial ali na década de 80, programa de justiça estrutural, olhavam para um país pobre, não desenvolvido, e falavam assim, o que está faltando é instituição. Então, leva as instituições, que ele olhava um rico, olhava um pobre, diminuíam do outro, falava, não, só falta instituição. E achava que essas instituições iam simplesmente funcionar de maneira autônoma. Mas não adianta, porque elas só são sustentáveis se elas refletirem essa distribuição de poder. Então, é o lado ruim da coisa, da política. Entender isso talvez nos dê mais ferramentas para mudar, né? Mas é um certo grau de inevitabilidade. Essas instituições, elas são produto da conjunção de forças do tempo que as produz, que as faz. Né?
Muito bem, muito bem. Estamos aqui com Frederico Bertolini, o minicurso A Política dos Direitos Humanos, na 19ª Semana Rede Pedagógica. Então, a expressão que o Fred falou aqui, gente, que é bem bacana, que é isso, né? Democracy is the only game in the town, que é a democracia é o único jogo na cidade. Mas tem gente que fala, não, ditadura, vamos voltar com a ditadura, né? E tem gente que põe a bandeira do Brasil e fala esse tipo de coisa. Gente, olha, não tem saída fora das instituições. Por que a ditadura é ruim e é incompatível com os direitos humanos nos seus fundamentos? Por quê? Porque a ditadura implica uma relação hierárquica. Pessoas melhores, diferentes de outras pessoas. Eu fiz uma pesquisa, Fred, na fundação da Uzi Minas, sobre a fundação da Uzi Minas nos anos 50 e 60. E naquela época havia, a Edgar falou da polícia de Minas Gerais, né, que tinha uma boa reputação. Né? Eu até não conheço essa pesquisa, né? Eu conheço as pesquisas que apontam as Forças Armadas, apontavam, né, um tempo atrás, as Forças Armadas e a Polícia Federal, né, e a Igreja como instituições as mais confiáveis do Brasil. Essa da PM de Minas, realmente a Polícia de Minas tem um grande histórico, mas não conheço a pesquisa. Mas, nessa época, existia na PM de Minas uma cavalaria temível. Temível. Né? E essa cavalaria tinha até um slogan: não somos nem melhores e nem piores. Somos apenas diferentes. A cavalaria de Minas era tão temida, Fred, que quando as pessoas estavam na rua, ali de bobeira, jogando um baralho, jogando conversa fora, e ouviam a espora dos policiais da cavalaria, que usavam aquelas botas com as esporas, eles saíam gritando desesperados: tá tinindo, tá tinindo! E sumiam. Por quê? A expressão tá tinindo até veio desse contexto, né? Curiosamente. Se a pessoa ficasse ali de bobeira e a polícia pegasse a cavalaria, descia o chicote na pessoa. Né? Anos 40, 50, 60. Batia mesmo. Então, a ditadura, ela pressupõe esse abuso da violência. Por quê? Porque as pessoas que comandam os estados, elas são intrinsecamente melhores que as pessoas que são comandadas. Não é mesmo, Fred? Por quê? Se eu tenho a democracia, o que está implícito na ideia de democracia? Que todo mundo é igual. Ah, mas por que alguns governam? Olha, esse governa só porque ele foi eleito. E ele está ali representando os demais. Ele não tem nada de melhor em relação aos demais cidadãos. Gente, como é que você vai ir contra uma ideia dessa e defender ditadura? Ou seja, é o Tocqueville gritando na nossa cabeça, olha, interesse mal compreendido, não é mesmo, Fred? É interessante que você coloca, porque às vezes em ditaduras, alguns grupos podem não sofrer tanto. Às vezes em ditaduras pode haver concessões específicas para grupos específicos. E isso pode gerar, eventualmente nesses grupos, ou em parte desses grupos, uma percepção distorcida de que ali é melhor do que na democracia. Só que o problema é que, de maneira geral, do ponto de vista social, você perde a capacidade de estabelecer esse accountability vertical que a gente falou, e principalmente do horizontal, do estabelecimento não dessas concessões como meras concessões, mas dos direitos efetivados. Né? Isso que faz diferença. Na democracia, você tem a entrega de direitos, ou a conquista de direitos, né? Que pode vir por meio de luta, mas eventualmente não precisa nem sempre vir por uma luta tão ferrenha. Ela pode ser uma luta marcada no debate, na democracia, no voto, na disputa política. Essa que é a grande chave da democracia. Né? A disputa política faz com que a garantia de direitos seja menos designada como uma concessão, seja menos designada como um privilégio de determinados grupos. Né?
Então você pode falar assim, existe vida boa fora da democracia? Pode haver para alguns grupos, mas as garantias que a democracia te dá, elas são suficientes e necessárias para que haja instrumentos que, do ponto de vista social, vão garantir mais esses direitos para mais pessoas, e especialmente as minorias. Parte desse saudosismo em relação à ditadura tem várias coisas. Né? Esse saudosismo, às vezes, tem a ver com uma impressão de que havia menos corrupção. Essa impressão ela é absolutamente equivocada. E ela está baseada na inexistência de um outro ponto que é importante na democracia e que faz muita diferença. Olha, ditadura pode até fazer concessão, ou seja, pode até ter algum tipo de mecanismo que simula o accountability vertical via entregas que a ditadura faz para garantir legitimidade. Então, pode ter simulacros de accountability que são concessões para garantia de legitimidade. Ditaduras, se elas não tiverem o mínimo de legitimidade entre uma parcela grande da população, elas têm mais dificuldade de sustentar. Então, elas vão ter entregas. Né? Que a gente não pode confundir com direitos, mas que para quem recebe, tá como se direito fosse. Né? A pessoa não está pensando se aquilo é um direito ou se é uma concessão. Então, nisso, as ditaduras conseguem entregar. Mas sabe o que elas não têm? O accountability horizontal. E aí, a inexistência desse accountability horizontal é que faz com que os outros instrumentos deixem de funcionar. Então, corrupção... Quem consegue ver corrupção? É a população? Não tem como. Eu vou fazer investigação de... Não, quem consegue? É o Ministério Público. Ministério Público independente. É o Judiciário independente. São políticos de oposição enchendo o saco do Executivo. Enchendo o saco das contas públicas. Que é assim que tem que funcionar mesmo. Então, esse accountability, o que acontece nas ditaduras, é o primeiro elemento que se esvai. E aí você pode ter... Puxa, mas naquela época não tinha corrupção. Não tinha controle. Então, porque o mecanismo de accountability horizontal foi todo desmobilizado. Foi todo aparelhado, todo ocupado. Né? Então, essa é uma crença que é importante a gente desmobilizar, desmontar. Né? E um outro ponto, que aí tem mais a ver com política pública, né? Que é uma crença não tão sem fundamento de que os serviços às vezes eram melhores. Vamos para a educação. Então as pessoas não, mas a educação era melhor. Não, mas a saúde era melhor. Sabe por que a educação era melhor? Porque ela era para uma elite muito menor. Porque ela era pré-88, não era tudo ao mesmo tempo agora. Sabe por que a saúde podia eventualmente ser melhor? Porque só quem trabalhava tinha acesso à saúde. Então, INPS, lá você tinha que ter a carteira de trabalho para ter acesso à saúde. Então, a universalização desses direitos, é claro que ela coloca uma série de dificuldades para a efetivação. Mas são dificuldades que eu prefiro que haja essa dificuldade porque há a concessão, há o direito efetivo, há a efetivação do direito. Tudo ao mesmo tempo agora. Então, a saúde para todo mundo, é educação para todo mundo. Isso pode dar a impressão, a gente olhando superficialmente, parece que piorou, né? E a sociedade ficou mais complexa também, né? Então, violência, o acirramento de desigualdades, tudo isso acaba sendo fruto da complexificação da sociedade. Aí são coisas que a gente, de novo, não pode
a gente tem que ler o nosso tempo com as lentes do nosso tempo, né? A gente não pode. E a gente tem que ler o tempo passado tentar com as lentes do tempo passado. Não adianta a gente tentar ler o tempo passado com as lentes do nosso tempo, porque a gente pode incorrer numa espécie de anacronismo, né? Aquele saudosismo que é meio atávico, é meio perigoso. Não sei se o pessoal viu Meia-Noite em Paris. Eu sempre, no meu tempo que era bom, no meu tempo que era bom. Depois assistam Meia-Noite em Paris, é um filme ótimo para falar sobre isso. Sobre esse saudosismo no meu tempo que era bom. Então é isso, ó, li aqui, ditadura nunca mais, exatamente. Mas pense nesses dois aspectos que eu comentei primeiro, antes das políticas públicas. Pense nesse aspecto de garantia, de mecanismo de garantia crível de accountability vertical, de entrega de concessão, de garantia de direitos e, principalmente, controle, accountability horizontal. Ah, muito bem, gente, muito bem. Isso que o Fred está falando aqui é muitíssimo importante. Olha, eu até queria pedir para vocês, estou vendo a Cássia, né, a Fer, o pessoal comentando bastante aí, quem puder escrever aí para a gente, accountability, vai ser legal. Accountability. Só explicando um pouco melhor, gente, accountability é a responsabilidade, né, que existe de um mandatário em relação ao mandante. Como assim? Você vota em um político. Você é o eleitor e ele é o seu representante. A accountability é o dever que ele tem de prestar contas para você. Então, quem exerce o poder, quem administra os bens de outra pessoa, tem o dever de prestar contas. Isso que é a accountability. Como numa ditadura o poder não está fundamentado na soberania popular, o ditador de plantão não tem que prestar contas para ninguém, não é? Vocês podem ver os exemplos aí ao redor do mundo, né? Inclusive, isso aparece, gente, uma coisa bem interessante. Como é que surgiu? Gente, isso que o Fred falou aqui é sensacional. Vou até destacar. Ele falou que numa ditadura não existe accountability horizontal, né? A vertical você pode até ter a ilusão de que existe, porque o ditador pode, né, como aconteceu na Síria, por exemplo, ele pode favorecer um grupo até étnico, né, para poder, né, basear nesse grupo o seu poder, a fundamentação do seu poder, né? Agora, a accountability horizontal seria o seguinte, olha, a separação de poderes. Você tem lá o poder executivo, que não exerce o poder de forma, né, independente, mas ele precisa prestar contas. Ele precisa, por exemplo, observar a lei vigente no país. E quem determina se ele observou a lei ou não? O Poder Judiciário. Ele pode administrar, o Executivo executa a lei, administra, mas quem vai dizer se está cumprindo a lei ou não é o Judiciário. E quem faz a lei, que programa a atuação do Poder Executivo, é o Legislativo. E que vai dar parâmetro também para o julgamento do Poder Judiciário. A gente acha, né, que essa ideia da separação de poderes surgiu na França com Montesquieu. Está aqui um livro do Montesquieu, até o texto original, tá vendo? Que bacana. Só que não, gente. A separação de poderes surgiu antes com, por exemplo, o John Locke na Inglaterra. E sabe como é que o John Locke chega a constatar? É um liberal, olha só. Interessado em defender a propriedade. Como é que ele chega à conclusão de que seria necessário ou necessária a separação de poderes para se garantir a estabilidade das instituições, a segurança jurídica, até especialmente para quem é proprietário? Ele fala o seguinte, olha, se eu brigar com o meu vizinho, eu tenho uma propriedade, né? Aí eu vou brigar com o meu vizinho por conta de fronteiras, da divisa. Ele vai falar que é para cá, eu vou falar que é para lá. Tem uma briga. Eu vou na justiça contra ele e o Estado vai dizer, olha, quem tem razão é você ou quem tem razão é o seu vizinho. Só que ele fala o seguinte, imagina a situação em que você vai e quem está te lesando é o Estado. Por exemplo, o Estado sempre tem uma tendência de criar uma carga tributária cada vez mais gigante. Inclusive o Brasil está passando por esse problema, não é?
aumenta o número de deputados, aumenta emenda, aumenta gasto com isso, gasto com aquilo, né? Muitos gastos realmente são justificáveis, outros não. O Estado vai inchando e quem paga a conta? É quem tem muito dinheiro ou quem tem pouco dinheiro? Em geral, é a maioria que tem pouco dinheiro, né? Que vai pagar essa conta. Quem que o Locke vai dizer? Olha, se o Estado é que lesa o seu direito, você vai na justiça contra quem? Você vai no Estado e fala, Estado, quem tem razão? Eu ou você? O que o Estado vai dizer? Eu tenho razão. Você está errado, sempre. Nem que você vir aqui. Você está sempre errado. Já fica com essa. Então, essa ideia de quebrar o Estado em três, falar, olha, rei, você agora é só executivo. Vai ter um legislativo aqui que vai ter que aprovar suas contas, a accountability, vai ter que aprovar o seu orçamento, vai ter que aprovar as leis previamente, que vão delimitar o seu poder. E aqui tem um judiciário que, se você não andar na linha, vai te julgar. É assim que surge, então, a separação de poderes e a accountability horizontal de que falou o professor Fred. Né? Ditadura não tem isso. Ditadura, gente, você voltar lá para a Idade Média. Né? Eu não voltei tanto, Fred, eu voltei lá para os anos 80, começo dos anos 80, e fui ler jornais, o Globo, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, no finalzinho da ditadura. Sabe o que estava lendo lá, Fred? Brasil devendo 200 bilhões de dólares, acordo com a FMI, pessoas saqueando o supermercado porque não tinham comida, não tinham emprego. Este foi o final da ditadura. E muita gente com saudade disso, né? Eu É fiz uma pesquisa. hiperendividamento, né? Só A situação de hiperendividamento, hiperinflação. É só uma coisa interessante, sabe? Quando a ditadura começa, o mínimo estava num dos maiores valores da sua história. Se nós considerarmos o valor original do mínimo, ao final, foi nos anos 40, ao final da ditadura, ele vai subindo. Quando vem a ditadura, ele começa a cair. Não é por acaso. E quando acaba a ditadura, ele está valendo 17% do seu valor original. Então vejam que transferência de riqueza que aconteceu durante a ditadura das camadas trabalhadoras, né, para provavelmente para as camadas, né, mais abastadas. Então, Fred, assim, eu acho que esse tema que você traz para a gente é bastante importante. Na videoaula você fala sobre a Revolução Francesa, sabe, fala sobre a Revolução Americana, né? Fala sobre a importância das instituições e você cita aqui o Acemoglu, né? Daron Acemoglu ganhou o prêmio, né, Nobel de Economia. Essa Sim. questão, né, de que a democracia, achei muito importante isso. Fred, explicita para a gente ainda mais, por favor, como assim? Você fala que os direitos humanos, os direitos em geral, eles não são gratuitos. Eles devem ser conquistados por meio de luta. Como assim, Fred? Assim. E por quê? E por que assim? Porque todo direito, no fim, é abrir mão, de alguma forma, desses recursos, dessa concentração de poder. Né? A gente falou, até eu tava olhando aqui quais que eram os direitos de quinta geração, porque eu tinha comentado, é, os direitos de quinta geração eles estariam relacionados com o impacto de inteligência artificial, realidade virtual, interconexão, né? Enfim, mas eu também não sou um especialista, né, nas gerações. E também essa ideia das gerações ela tem muito mais a ver com. Assim, ela é um pouco estanque, né? Ela é uma visão um pouco mais estanque, que é mais fácil para ensinar, né? Para explicar sobre a efetivação dos direitos. Mas, então, voltando para a ideia de que todo direito é algum tipo de conquista, é por isso. Porque ele vai significar um rearranjo nessas instituições. Então, se ele é um rearranjo nessas instituições, ele significa romper com algum tipo de concentração. Né? Por exemplo, quando eu penso no direito à educação universal, o que eu preciso para essa educação universal? Eu preciso de um pedaço do orçamento. Se eu preciso de um pedaço do orçamento, alguém vai ter que perder nesse orçamento. Né? Eu estou tirando
dinheiro de concentração para desconcentrar, para universalizar, né? E aí é evidente que os grupos que estão deixando de se locupletar vão, vão querer reivindicar esse espaço, né? Como você comentou, muito interessante esse dado. Eu já vi esse dado sobre a renda média do trabalhador, né? E como que ela baixa consideravelmente no período autoritário, né? Período ali 64 a 85, né? Principalmente até 82, né? 82, 85 tem um processo de abertura já, né? Mas 64 a 82 especialmente, né? E como que isso era uma forma de redirecionar recursos dos mais pobres para os mais ricos. Infelizmente, a gente ainda tem mecanismos assim no orçamento brasileiro. O orçamento brasileiro é cheio de instrumento de direcionamento de recursos dos mais pobres para os mais ricos. A carga tributária, que você falou que é elevada, mais do que só elevada, ela tem um grau de regressividade que torna, que cria esses mecanismos de transferência. E coisas bobas que a gente não pensa assim no dia a dia. Por exemplo, se você vai aqui não sei se no público, o público ele está espalhado pelo Brasil, né? Às vezes as pessoas não conhecem muito Brasília, e é uma viagem que eu recomendo, se vocês puderem fazer, venham, conheçam Brasília, que é uma cidade muito diferente, né, da maior parte das cidades. Eu diria que ela parece talvez um pouco com palmas, assim, pela ideia de ser planejada e tal, mas e a divisão das ruas tem uma coisa parecida também, eu acho, mas ela tem suas particularidades, e uma das particularidades é esse grau de planejamento está mais associado ao centro. Então, o que a gente chama de plano piloto, que é o que tem lá o desenhozinho do aviãozinho, tem um monte de... Todos os jardins, todas as rotatórias têm um jardim. E esse jardim é super cuidado, super arborizado. Se você vai para Taguatinga, já não é tanto assim. Se você vai para Ceilândia, já não é tanto assim. Se você vai para o Itapuã, definitivamente não é assim. O que significa isso? Significa que é um mecanismo de concentração do conforto, voltando para o direito, né? Direito a esse conforto ambiental, né? O Estado ele está concentrando recurso numa região da cidade, né? Isso deve acontecer em um monte de lugar. Então, é isso, é cheio de mecanismos de concentração de recursos, de formas de tirar dinheiro dos mais pobres para dar para os mais ricos. É meio que o Robin Hood ao contrário, né? E aí, por conta disso, que todo direito tem que ser um formato de luta, né? Seja nesses eventos mais críticos, como revoluções, seja num processo mais incremental, né? Tem essa dinâmica incrementalista também. Então, os direitos eles vão sendo direito a votar. O direito a votar é mais difícil você conseguir sem ter um grande transtorno político, né? Sem fazer uma revolução. Aqui a gente conseguiu recuperar esse direito ao voto, a votar de maneira direta e de maneira sem restrição de partido para o executivo como para o legislativo ali de 85, né? Não teve foi um movimento mais de suave de transição da ditadura para a democracia, né? Mas não foi sem luta, sem reivindicação, né? Sem, eventualmente, avanços mais violentos, menos violentos desses movimentos, e faz parte do jogo. Às vezes a reação para não conceder o direito ela é mais violenta, né? E aí isso pode gerar violência política. Não é o ideal. Não é, no ambiente democrático não é assim que funciona. Essa é uma transição importante, né? Quando você tem um regime autoritário, provavelmente essa transição por mais direitos, ela vai ser via algum tipo de violência. Tende a ser por algum tipo de violência. A menos que esse regime se adiante
como é o Acemoglu. Aí depende do quanto que ele percebe de risco de ter uma revolução, de risco de algumas cabeças serem cortadas ali naquele processo. Se ele vê que o risco é muito alto, ele pode intervir antes, pode ir, tem a garantia desse direito, né? Na democracia, não. Na democracia é sempre uma luta que é uma luta política não violenta, até porque a ideia da política é essa, né? A ideia da política é evitar a violência, né? Que esse conflito se resuma à regra do jogo, né? Se resuma a jogar do jeito que a democracia manda, que é votando, cobrando e exercendo cidadania. Muito bem. Estamos chegando aqui ao final dessa live aqui maravilhosa com o professor Frederico Bertolini. Gente, para encerrar, vou fazer a última pergunta aqui para o professor e resumir aqui para quem perguntou e ficou com dúvida, gente, sobre as gerações de direitos, né? O professor citou aí a quinta geração de direitos, né? A primeira, olha, as três primeiras estão neste livro, já bem estruturadas. A primeira são os direitos civis. Ou seja, olha, é uma coisa bem interessante, né? A geração é o seguinte, você vai universalizar os direitos. Toda pessoa passa a ter acesso a uma categoria de direitos. A primeira geração foram os direitos civis. O que é direito civil? O direito de contratar. Olha que interessante. Que aqui no Brasil mesmo, eu já fui a Ouro Preto, por exemplo, e lá tinha, né, os impostos de renda de pessoas ricas e havia escravos lá dentro, naquela relação de bens. Então, o escravo podia contratar alguma coisa? Não. Ele era propriedade, ele era objeto do contrato, ele não era contratante. Então, a primeira geração, direitos de contratar. A segunda geração, que o professor menciona muito bem, o professor Fred, nas videoaulas, o direito de votar, direitos políticos. Inclusive, olha que interessante, isso é muito, né, sugestivo. Até na Europa, em alguns países, a mulher só conseguiu direito ao voto nos anos 70, em países como a Suíça, que são exemplos de democracia. Então, a universalização dos direitos políticos de segunda geração foi lenta e gradual. No Brasil, a mulher conseguiu o direito ao voto em 1932. Então, algo muito lento, né? A terceira geração, os direitos sociais. Esses aí são mais revolucionários, né? Consequências do primeiro, sim, mas imediatamente revolucionários. Por quê? Os direitos sociais são os direitos, né, de moradia, transporte público, saúde, educação, direitos que mais diretamente implicam despesas. Se você fosse, Bertolini, um bilionário, você ia lutar para expandir os direitos sociais ou você ia lutar para tentar refrear a expansão dos direitos sociais, sabendo que eles são financiados pelos impostos? Se eu fosse bilionário, eu talvez tivesse uma cabeça de bilionário. Então eu não sei com a minha cabeça como pensar. Mas sabendo que bilionários pagam muito pouco imposto, eu provavelmente ia falar pela expansão, já que eu não pagaria nada de imposto. Os bilionários, a reforma tributária tenta um pouco corrigir isso, né? Porque os super ricos, de fato, pagam uma alíquota baixíssima de imposto, não chegam nem a 10%, né? Então, enquanto trabalhador médio, às vezes supera esse percentual, a classe média certamente supera esse percentual. Então, talvez eu falasse, não, vota direito porque não sou eu que vou pagar. Mas sabe qual é o problema? Se vocês levar, né, essa conversa de direitos sociais a sério, daqui a pouco você está no nível de todo mundo. Você não é mais bilionário, você vai estar nivelado com todo mundo. Então, gente, a luta dos super ricos, né, contra a expansão dos direitos sociais, ela é muito forte. E o professor Adam mostrou, gente, que dos anos 70 para cá, nos Estados Unidos, a renda do trabalho começou a cair. A crise da democracia tem a ver com isso. Porque até então, nos Estados Unidos, sempre as gerações novas tinham mais renda, melhores condições de vida do que a geração anterior. E a partir de então, isso começou a mudar. Então, até a reação dos Estados Unidos agora,
em face do mundo todo, né? Para fazer os Estados Unidos, a América grande de novo, né? Make America Great Again, é por conta disso. Querendo correr atrás para os Estados Unidos voltarem a crescer muito. Porque hoje em dia tem muitos países também crescendo, né? A China. Então, se você começa a nivelar, quem está muito em cima começa, aos poucos, a descer também. Fred, vou deixar então para você fazer um comentário final sobre isso, que nós encerrarmos a nossa live. Não, aí entram os quartos, né, que seriam esses ambientais, e aí já os quintos, que seriam os virtuais. Eu falei de dica de filme, quem quiser um filme legal sobre direito de segunda geração, As Sufragistas, é um ótimo filme também. Já que eu tô cinéfilo hoje, né? Você já viu esse filme, Edivaldo, As Não, Sufragistas? É não. muito legal esse filme. Que é justamente da luta pelo direito ao voto por parte das mulheres, né? Se eu não me engano, na Inglaterra, acho que é isso. Então, muito interessante o filme. Bem interessante. Não sei se o pessoal aí do Instagram já viu, se não viram, vejam. É excelente o filme. Mas é isso, né? Essas gerações de direitos, elas servem um pouco para estruturar essa ideia da generalização e da universalização, mas todas elas têm esse pano de fundo de alguma maneira, da redistribuição de poder, né? Primeiro, de ser um cidadão; segundo, de poder escolher seus representantes; terceiro, da dimensão mais coletiva, né? Os direitos sociais têm essa dimensão mais coletiva, ou seja, a ampliação de mais democracia. Quando a gente fala de democracia, eu acho que na videoaula eu falei, é um sistema em que partidos perdem eleições. Isso é uma visão bem minimalista, né? Que é democracia como procedimentos. Mas isso é um primeiro passo da democracia. Ela é um conjunto de procedimentos, mas ela também é um conjunto de direitos, né? Então, isso é super importante a gente entender, que os procedimentos, eles são importantes, porque eles são garantidores de alguma forma desses direitos. Mas é a partir dos direitos que a democracia começa a tomar corpo e deixa de ser só um modelo de escolher seus representantes e passa a ser um sistema garantidor de mais direitos, efetivador de mais direitos, né? Uma democracia que é plena de direitos, ela garante cidadania e ela transforma verdadeiramente o estado de coisas na sociedade para melhor. Isso que é interessante, né? Ela melhora de fato a vida das pessoas. Você comentou sobre esses. São muito legais esses gráficos assim de longo, né? Ao longo do tempo, assim, que mostram, por exemplo, esse rendimento médio do assalariado. Aí, se você olhar numa perspectiva maior, aí você vai ver que absolutamente todos os indicadores sociais melhoraram assustadoramente depois de 88. Absolutamente todos. Tudo melhorou. Tudo melhorou. Às vezes a gente, num recorte um pouco menor, fala, poxa, minha vida está piorando, mas no recorte mais amplo, tudo melhorou, com mais direitos, com mais democracia. Ainda é pouco para o que a gente quer, para o que a gente precisa. Sempre tem que ser pouco. Sempre tem que ser pouco, porque a gente quer tudo ao mesmo tempo agora. Então, a gente quer sempre mais, e que bom que a gente queira mais, né? A gente não pode esquecer das conquistas da democracia, e não pode esquecer que ela é a melhor forma que a gente tem da gente conseguir mais. Muito bem, né? Muito bem. Estamos aqui, então, encerrando essa live com o professor Frederico Bertolini. Pessoal, podem dar um clique aí, fazer um print, depois postem nos stories, né? Compartilhem essa live. Vamos fazer um movimento forte, político, aí na internet, né? Para a defesa dos direitos humanos, defesa da liberdade, né? Da humanidade aí como um todo. Vamos lá, então? Beleza. Fred, foi bacana demais. Certamente vamos encontrar aqui
né, na semana rede pedagógica, nas semanas rede pedagógicas aí que virão. Realmente somos muito gratos aqui, estou vendo muitos feedbacks aqui super positivos, né, relativamente à sua participação. Parabéns, Fred, muito obrigado. Eu que agradeço, eu fico super feliz de vir. São muito legais essas lives, é muito legal bater um papo com vocês, é legal ver as interações, as perguntas são sempre super interessantes, suscitam debates dos mais aprofundados aos mais simples, mas mesmo nessa simplicidade, e eu espero que eu tenha conseguido passar com o máximo de simplicidade, a gente aprende mais. Então, é muito interessante. Convidem sempre que eu virei sempre. Eu gosto muito de fazer. Que legal, muito obrigado. Alegria imensa mesmo, viu, Fred? Você realmente, assim, tem tudo a ver com a rede pedagógica. Aliás, sinta-se parte da comunidade. Eu me sinto. Legal, Fred, até a próxima. Aí, gente, pessoal, Fred Bertolini, né, da Universidade de Brasília, é uma pessoa sensacional, né, que esteve aqui com a gente nessa live maravilhosa. E amanhã nós voltamos, né, com o professor Glauber Marinho, que é pedagogo, trabalha no sistema de justiça. E essa conversa sobre direitos vai continuar e vai se aprofundar. A gente conta com você aqui amanhã, né, a partir das 19 horas. Dia 30 de... Deixa eu... Só um minutinho aqui, tá? Dia 30 de julho, 19 horas, teremos aqui o Glauber Marinho falando sobre direitos humanos, sabe? Vai ser bacana demais. O Glauber trabalha no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, trabalha ali junto a varas de família, é uma pessoa com muita experiência. Ele dá aulas também em cursinhos preparatórios para concursos aí de professores. Então, quem está aí querendo fazer concurso, não perca de jeito nenhum. Gente, e na quinta-feira nós teremos aqui o debut, né, a estreia de um professor que é extraordinário na área do direito, uma grande referência no Brasil e até no exterior, que é o João Trindade, de Direito Constitucional, com o minicurso Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Você não pode perder, gente. Nós vamos aprender muito aqui. Já estamos aprendendo demais. Hoje foi um show, né? Aqui com o Bertolini. Amanhã continuamos com o Glauber. E na quinta-feira, João Trindade vem aqui dar show. Ele é consultor legislativo do Senado Federal. Isso significa que ele assessora os senadores. Ele faz projetos de emenda à Constituição, faz projetos em matéria de direito constitucional, sabe muito. E vou dizer uma coisa aqui que parece exagero, mas não é o principal professor de direito constitucional hoje no Brasil. João Trindade vai nos dar a honra de participar aqui na quinta-feira. E amanhã nós teremos o grande Glauber Marinho, uma pessoa que é grande não só em conhecimento, como também em humanidade, inteligência, em sensibilidade. E é um pedagogo, né, gente? Eu admiro muito os homens pedagogos, né? Eu tenho aí, né, lamento não ter podido fazer pedagogia, estudei bastante, mas não fiz o curso, gostaria de ter feito, porque é um curso maravilhoso e o Glauber fez esse curso. Para encerrar, então, eu gostaria de lembrar que nós vamos ter sorteio ainda hoje, vamos publicar um post, né, explicando as regras do sorteio. E eu quero também dizer que quem não se inscreveu ainda, é só ir em www.redepedagogica.com.br. Gente, olha, essa formação, a Semana Rede Pedagógica, com certeza é a melhor formação continuada online, gratuita, que você vai achar. Você não vai achar nenhuma outra, né? Por isso é que são 40, 50 mil inscritos a cada edição. Na pandemia, na terceira edição da Semana Rede Pedagógica, que foi sobre jogos e brincadeiras, foram mais de 160 mil inscritos. E aqui não tem protagonismo de fulano ou ciclano. O conhecimento é produzido aqui instantaneamente, né? Com vocês aqui, estamos aqui compartilhando, conversando, dialogando e aprendendo juntos.
Quero mandar aqui um abraço para Fernanda.Andrade022, que está aqui elogiando a formação, para Francisca.Bezerra de Souza, com S, grande participação. E Francisca, também, olha, para Sônia__Silva, com H no final, e para essa S. Isabel de Jesus dos. Teve até comentário aqui do pessoal, né? Do pessoal da Argentina, pessoal que fala espanhol. Eu vi comentário aqui, até em chinês aqui hoje. A rede pedagógica está no mundo todo. Bacana, olha só esse comentário da Adriana. Quero participar de todas as outras por vir. Gente, tem muita gente que fez as 18 edições anteriores e está fazendo essa 19ª edição. Eu me lembro que nós começamos na pandemia, a primeira edição, né? No quarto da nossa casa. Deixa eu dar aqui para quem ficou até essa hora. Não é nem spoiler, seria uma revelação aqui, né? Uma revelação de bastidores. Nós fizemos a primeira semana Rede Pedagógica no nosso quarto, na pandemia, e a primeira live foi com o humorista Diogo Almeida. Vale a pena ver essa live, gente. Era engraçado demais. A gente tinha que gravar o celular. Não tinha essa tecnologia que tem hoje. Estava só começando. Para carregar um vídeo no YouTube demorava horas. Para carregar, agora são poucos minutos, né? Está cada vez mais avançada a tecnologia. Fala meu nome. Rosenilde Bispo. Timon M.A. Maranhão, tá vendo? Falei sim. Olha que nome bonito, gente. Nome grego, olha. Aletheia Eduardo. Gente, eu sei por acaso o que significa aletheia. Vocês sabem o que significa aletheia em grego? Verdade. Olha que nome bonito. Aletheia. E também Teri Marteri. Teri Marteri, Francinete também, 05. Amanhã a gente volta, então, às 19 horas com Glauber Marinho. Tchau, pessoal!